Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos lendo um artigo do professor José Alessandro Neves que fala acerca das influências das religiões antigas no judaísmo. Estamos lendo a parte específica do artigo que vai falar acerca do surgimento da figura de Satanás na Bíblia. Já falamos um pouco acerca da influência egípcia e agora vamos dar continuidade à leitura do artigo falando de outras tradições antigas, mitológicas e religiosas que também influenciaram a percepção judaico-cristã acerca da figura mítica de Satanás. Vamos dar continuidade à leitura do artigo científico exatamente do ponto aonde paramos anteriormente. Na antiga Mesopotâmia, atuais territórios do Iraque, Síria e Ásia Menor, vimos que a crença em demônios era bastante difundida e é justamente nessas civilizações que encontraremos personagens universais como as figuras de Dine e Pazuzu. Dine, ou também chamado Lamastu, era um demônio feminino que geralmente atacava crianças recém-nascidas, além das próprias mães gestantes, e segundo a crença, também matava homens e mulheres, devorando-o. O famoso Pazuzu, ou Pazuzu, era uma entidade conhecida como príncipe dos demônios do vento. O importante sobre esta entidade, entre aspas, é que era invocada ou mencionada como espírito protetor, demonstrando um dualismo contra outros demônios e deuses malignos, através de rituais mágicos e outras formas de oração. A Mesopotâmia também é o lar de outra figura menos famosa. Existem vários grupos de demônios e entidades que podem ser reunidas em relação à origem das mesmas, como por exemplo, espíritos de ancestrais, deuses, etc. Porém, é curioso notar que para os povos da Mesopotâmia, apenas pessoas consideradas comuns eram transformadas ou se tornavam em demônios. Os nobres não se tornavam seres malignos, o que demonstra a influência de classe social nas crenças espirituais. Segundo Rebusque, para povos como assírios, caldeus, babilônicos, muitos desses espíritos eram os causadores de diversas doenças, tanto que os demônios mesopotâmicos eram classificados como sendo causadores de tipos específicos de doença, como por exemplo, o demônio que causava peste ou o espírito que trazia pragas. Ou seja, assim como eu mencionei no vídeo anterior, de uma live, uma aula que eu fiz no canal Verdades Ocultas da Bíblia, essas entidades demoníacas, nós podemos verificar claramente que elas também têm uma origem antropológica, uma origem em questões voltadas para cultos aos ancestrais ou até mesmo a observação de pessoas em classes sociais menores que potencialmente, devido ao tipo de delito que cometeram no ato de sua morte ou o tipo de vida que conduziram, que foram sendo por outros transformados em demônios, em figuras lendárias que agora passam a assombrar e a perturbar outros humanos. Continuando a leitura do artigo do professor José Alessandro Neves. A. L. Oppenheim possui uma teoria em relação a certas figuras demoníacas da antiga Mesopotâmia. Muitos escritos mostram semelhanças entre figuras e personagens demoníacos e personagens como espiões, informantes, acusadores, além de outros funcionários reais, ou para ser mais preciso, os olhos e ouvidos do rei. Em sua teoria, o próprio povo poderia ter demonizado muitas atividades encontradas nos funcionários reais. Uma excelente observação. Na cultura helenística, temos, no que diz respeito à cultura popular, um grande número de figuras que representam demônios, não necessariamente sendo estes maus. Porém, os mesmos estão também presentes na filosofia grega, no pensamento de grandes filósofos como Platão, que imaginava os demônios como fazendo papel de intermediação entre humanos e deuses. Xenócrates,
que foi posterior a Platão, seguiu os passos de seu mestre e elaborou uma teoria bastante detalhada sobre essas entidades. Diferentes destes pensadores, o estoicismo tardio admite que as almas de pessoas mortas possam se tornar demônios, realizando assim tarefas iguais àquelas realizadas por entidades espirituais de origem sobrenatural. É importante notar que as ideias aqui demonstradas, segundo Rabusky, não ficam só no campo dos debates e discussões filosóficas, mas sim tiveram grande divulgação no contexto popular e encontraram um vasto campo para se expandir através do fenômeno do helenismo, alcançando assim várias partes do mundo conhecido. Essa questão de Alexandre o Grande ter expandido não somente de maneira militar o seu império, mas também de ter levado a cultura greco-macedônia para onde ele governasse, contribuiu e muito para que outros povos, outras culturas absorvessem estas ideias. Ideias estas que já eram circulantes no mundo antigo, obviamente, antes do próprio Alexandre, mas que historicamente foram até sendo sincretizadas ao pensamento greco-macedônio e assim também sendo expandido pelo pensamento greco-macedônio, o pensamento greco-romano, até então também aquilo que nós chamamos de helenismo de maneira histórica. Vamos continuar a leitura do artigo. Por consequência, devido às grandes expansões de conquista, esses pensamentos atingiram o mundo judaico e colaboraram para a amplificação da visão sobre os demônios. Ainda na cultura helênica, eram consideradas normais as práticas exorcistas. Temos informações valiosas que chegaram até o mundo contemporâneo através de narrativas como as de Flávio Josefo, no século I, em sua obra Antiguidades Judaicas, e também em Filóstrato, entre 170 e 250 a.C., em sua obra Vita de Apolônio de Tiana. Mas nem tudo era concordância sobre os demônios. Luciano de Samosata, em sua conhecida obra Amigo da Mentira, chega a zombar de tais figuras, assim como a zombar dos processos utilizados para expulsá-las. Há 3.500 anos atrás, na antiga Pérsia, onde hoje encontramos os atuais Iraque, Síria e Irã, havia muitos deuses, sendo os mesmos bons e maus. Um religioso chamado Zoroastro, ou Zaratustra, reduziu o complicado grupo de personagens, ou o amplo panteão dos deuses mesopotâmicos, em apenas 2. Para Nicholas Baker Bryan, Zoroastro era um revolucionário. Citação. Principalmente porque ele, de certa forma, personifica essas categorias éticas em um deus do bem, chamado Ahura Mazda, e um deus do mal, chamado Ahriman. E essa é uma ideia extremamente importante, porque formou a base para as concepções posteriores do pensamento dualista, em outras palavras, a separação entre o bem e o mal. O pensamento de Zoroastro é bastante simples. Ahura Mazda é um deus que reúne a luz e a ordem, enquanto que Ahriman é um deus que reúne o mal e o caos, trevas e a mentira, elementos opostos que simplesmente poderiam ser escolhidos pelos seres humanos. Dando a minha contribuição a esse pensamento mais voltado para a questão zoroastriana, que é onde também eu realizo muitas pesquisas e conteúdos no canal Verdades Ocultas da Bíblia, ressalto que dentro até do pensamento do Avesta ou da cultura e tradição zoroastrista, nós vemos uma evolução. Como nós vemos no livro Bondarrish, o chamado livro da criação, nós vemos que havia Ormades, que era o que depois evoluiu para o Ahura Mazda, e havia o Angra Mainyu, o espírito destrutivo. Estes, a princípio, foram criados como deuses gêmeos. É onde até irá surgir, posteriormente, a percepção de que foi Zurvan o verdadeiro criador, e ele dá origem a Ormades e dá origem a Angra Mainyu. Com a evolução do pensamento zoroastriano e a percepção de uma certa ortodoxia zoroastrista, nós vemos que aí vem a figura de Ahura Mazda, que é o Ormades, o senhor da sabedoria, a luz infinita,
e todos os títulos que lhe cabem nos textos do Avesta, e nós vemos que Angra Mainyu vai sendo reduzido à figura de Ahriman, como apenas um espírito mau e que será derrotado. Mas já no livro da criação, eles são tidos a princípio como espíritos gêmeos, um do bem e outro do mal, mas o Ur-Mahdiz é dotado de todas as questões dos atributos de um Deus único. Então o Ur-Mahdiz, ele é onisciente, ele sabe do final dos tempos, ele tem todo o poder, ele sabe que vai vencer a guerra, e ele é um Deus que não obriga os seres humanos a o servir. Tem toda uma questão muito interessante, né? Você vê que são influências redacionais dentro do próprio Avesta, edições do texto dentro do próprio Avesta. Vamos continuar a leitura do artigo. Para Zoroastro, o universo deveria ser visto como um imenso campo de batalha, algo como um grande jogo de xadrez, no qual cada pessoa na Terra deveria escolher um lado, como foi mencionado acima. Richard Holloway nos explica com clareza esse processo. Esse é um daqueles atraentes tipos de dualismo, o de que essa vida é uma luta entre o bem e o mal. Uma outra coisa também que é interessante nós destacarmos aqui é que o zoroastrismo influenciou o judaísmo, obviamente, o cristianismo também, o hessianismo também foi influenciado por isso, influenciou o maniqueísmo, que já vem posteriormente, e também influenciou o Islã. Essa é toda a esfera de influência do zoroastrismo, fora algumas religiões orientais que podem ainda não ter chegado ao nosso conhecimento aqui no Ocidente, porque deixaram de existir em algum momento ou ainda não temos estudos aprofundados sobre as mesmas. Continuando a leitura do artigo, sob o reinado do imperador persa Dário o Grande, os ensinamentos de Zoroastro se tornam oficiais, ou seja, a religião do Império Persa. Com a expansão do Império, o mesmo iria incluir as terras de Israel, e assim novas ideias persas sobre o bem e o mal rapidamente encontrariam aceitação entre as escrituras sagradas hebraicas. Sobre isso, Nicholas Bryan afirma que, assim, temos uma clara demonstração do que chamamos de ideias judias, e podemos encontrar as ideias de Zoroastro no Velho Testamento. Elas estão lá, noções de céu e do inferno. O início do que podemos ver como o diabo personificado como o terrível inimigo de Deus. É curioso observarmos que, apesar de na academia haver um consenso acerca disso, de que os judeus foram influenciados pelos persas, a cultura e a mitologia persa, é curioso que os cristãos não saibam disso. Isso é muito interessante. Apesar de na academia haver um consenso de que o judaísmo ele traz em si uma carga muito grande de doutrina persa, ensinamentos persas e cultura persa, crenças persas, é impressionante como que os cristãos e até alguns judeus não fazem a mínima ideia dessa questão. A relação à cultura grega, assim que o Império Persa foi derrotado por Alexandre o Grande, a mesma foi introduzida em Israel. Com essa introdução, um enorme número de deuses e deusas, incluindo aquele que moldaria a nossa imagem de Satanás, o deus grego Hades, era conhecido por ter a face negra com uma barba negra. O mesmo também se sentava em um trono de ébano e usava como arma um tridente, porém não para espetar os pecadores, mas para destruir coisas aos pedaços. Logo, para os gregos clássicos, o submundo era governado por Hades, o deus dos mortos. Assim como a figura do deus Hades, os gregos ainda deram ao mundo antigo outro conhecimento interessante na construção da história do diabo. Era um de seus mitos mais famosos, o de Zeus. O maior deus derrota a grande serpente do vento chamada Tifon e a jogou no Tártaro, a região mais baixa do submundo. Isso é um fato, nós vemos ecos desse mito na Bíblia hebraica. Aliás, esse mito de um deus do raio que derrota uma serpente, nós vamos ver vários exemplos numa série que eu vou trazer aqui
sobre derrotando o dragão. Serão mais de 5 vídeos e eu contando histórias diferentes, de mitologias diferentes, que um deus do raio ou um deus da tempestade derrotou um dragão, onde ele foi jogado no submundo, no mar ou abaixo da terra, coisas nesse sentido. Com o passar dos séculos, o mito foi ganhando força e crescendo por toda a região, e se transformou na história de como o anjo Satanás se rebelou contra Deus e foi jogado no inferno com todos os seus seguidores. Assim tem início a versão de como os aliados de Satanás, os chamados anjos caídos, se transformam em sua legião demoníaca. Também não podemos deixar de falar aqui, dando a nossa contribuição à pesquisa do professor José Alessandro Neves, que esse, vamos dizer assim, arranjo, reciclagem mitológica condensada, ela vai ser oriunda do que vai para o Novo Testamento do livro de Enoque. É o livro de 1º Enoque que vai trazer tudo que o Novo Testamento abarca, sendo em relação à angelologia, sendo em relação aos demônios, a Satanás, a queda, tudo está ali amalgamado, ressignificado no livro de Enoque e vai parar no Novo Testamento. Muitas das vezes Ctrl+C, Ctrl+V, até em algumas passagens. Em relação à evolução de sua morada, quando pensamos no inferno, pensamos em um lugar de fogo, com lava, e inúmeros pecadores sendo terrivelmente torturados e massacrados. Porém, podemos pensar como surgiu essa ideia. Sabemos através da própria mitologia grega que o submundo de Hades não possuía fogo. Porém, na Jerusalém antiga, um local assim existia. Nós sabemos que é o Geena, né, gente? O Vale do Filho de Inom, Ge-Ben-Inom. Wright afirma que, quando lemos os evangelhos, encontramos Jesus advertindo o povo que existia esse destino perigoso que pode estar esperando por eles, chamado Geena. Geena, o depósito velho de lixo na Jerusalém antiga. Exatamente. Inclusive, Ge-Ben-Inom, Vale do Filho de Inom, é citado no Antigo Testamento no livro de Josué. Era um lixão, exatamente isso. E Ellen Bond complementa da seguinte forma: e por causa do mau cheiro do lugar, e porque estava tão cheio de lixo, periodicamente era ateado fogo, e o fogo ficava queimando por vários dias, quando não semanas. Percebemos então que Geena era o local onde as autoridades da cidade de Jerusalém queimavam o lixo da cidade, assim como os corpos dos criminosos executados pelos mais diversos crimes. Logo, com o passar 2 anos, o lugar ficou conhecido como um território sobrenatural. E aqui nós concluímos a leitura do artigo A Influência das Religiões Antigas no Judaísmo, artigo do professor José Alessandro Neves. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.